Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal que fala sobre seguros em Angola. Para quem não me conhece, eu sou Moisés Vilhena e se tu queres me conhecer melhor, faça isso que eu vou te orientar agora. Dá o seu like, deixa o seu like aqui, dá o seu like no vídeo, subscreva o canal, ative o sininho de notificações e partilhe esse vídeo. Fazendo isso, tu estarás a ajudar o canal a crescer e a fazer com que esta informação chegue a mais pessoas que precisam. Hoje eu vou responder algumas perguntas que têm me feito no WhatsApp sobre o seguro automóvel de todos os danos ou seguro automóvel de danos próprios. Há uma diferença entre o seguro automóvel contra terceiros e o seguro automóvel de danos próprios. E hoje você vai saber qual é essa diferença. Por quê? Porque muita gente tem me feito essa pergunta: Moisés, qual é a diferença do seguro automóvel de danos próprios em relação ao seguro automóvel contra terceiros? E também tem me feito a pergunta: quais são as coberturas que tem no seguro automóvel de danos próprios que não tem no seguro automóvel contra terceiros? E outra pergunta também que tem feito muito é: quanto é que custa o seguro automóvel de todos os danos ou danos próprios? E por receber constantemente essas perguntas e perceber que são perguntas frequentes, decidi fazer um único vídeo a explicar e a responder todas essas perguntas. O seguro automóvel contra terceiros é o seguro composto pela cobertura de responsabilidade civil exigida por lei, que assume a reparação dos danos corporais e materiais causados a terceiros. De forma mais simples, explicando o seguro contra terceiros, posso dizer o seguinte: por exemplo, eu tenho um carro, tenho um seguro contra terceiros. Se eu estiver a trafegar na via pública, a circular na via pública e de repente sair da faixa de rodagem, sair da estrada e bater no portão da casa de alguém, todos os danos, todos os problemas que eu causar naquele portão, naquela casa, por bater com o meu carro lá, a seguradora vai assumir, vai pagar todos os danos que eu causei, o portão que eu estraguei, a parede, por aí fora. E se também eu atropelar alguém ao circular com o meu carro na via pública, todo tipo de custo para a reparação daquela pessoa no hospital, a seguradora também vai custear, vai pagar. E o outro tipo de dano também mais comum é aquele que nós batemos. Por exemplo, eu bati no carro de alguém, todos os danos que causei naquele carro, a seguradora também vai assumir, vai pagar todos os custos. Agora, no meu carro, a seguradora não vai pagar nada. Se eu me ferir também, a seguradora não vai pagar nada. Por quê? Porque é um seguro contra terceiros. A seguradora só paga tudo que é prejuízo que eu causei ao terceiros. Agora, os prejuízos que foram causados para mim mesmo, quando eu tive o sinistro, a seguradora não vai custear nada, não vai pagar nada, tanto no meu carro como a mim mesmo, se eu me ferir. E aí vem a diferença entre o seguro de danos próprios e o seguro contra terceiros. Por quê? Porque no seguro contra danos próprios, a seguradora, além de assumir os danos que foram causados no terceiro, os problemas que você causou no terceiro, a seguradora também assume todos os problemas que foram causados a ti mesmo. Ou seja, o que o teu carro estragou, a seguradora também vai pagar. O que o carro do terceiro estragou, a seguradora também vai pagar. Ou a casa que estragaste, a seguradora também paga os danos e também vai pagar a reparação do teu carro. É assim
que funciona, ou seja, essa é a diferença entre um seguro de danos próprios e um seguro contra terceiro. No seguro contra terceiro, a seguradora só assume os danos causados no terceiro. No seguro contra todos os danos, a seguradora assume os danos que foram causados no terceiro e os danos que foram causados também a ti mesmo, que és o assegurado, ou da qual o teu carro está assegurado. Assume o teu carro e assume os danos também da pessoa que você bateu. Essa é a diferença e essa também é a vantagem do seguro de danos próprios. Por isso é aconselhável nós comprarmos um seguro de danos próprios para estarmos melhor ou bem protegidos. Mas normalmente muitos preferem comprar o seguro contra terceiros porque é ligeiramente mais barato em relação ao seguro de danos próprios. Mas eu aconselho sempre a comprar um seguro de danos próprios, porque é muito vantajoso. Mostrar as vantagens, respondendo à pergunta de quais são as coberturas que tem no seguro de danos próprios e não tem no seguro contra terceiros. Por quê? Porque no seguro de danos próprios, ele muitas das vezes até é chamado de seguro de todos os danos, porque tem muitas coberturas, tem várias coberturas, tem coberturas que prevêem vários tipos de sinistro que podem acontecer. E nós vamos ver isso agora na tela do meu computador. Temos aqui já na tela do computador, temos a primeira cobertura, que é a responsabilidade civil, que é a cobertura que todo seguro automóvel deve ter por lei. Nesse caso, a nossa seguradora, ela disponibiliza 26.752.000 kwanzas como capital de cobertura de responsabilidade civil. Temos aqui a cobertura de assistência em viagem nível 3, que atende casos de avaria, casos de acidente e casos de furto ou roubo. Um exemplo da aplicação dessa cobertura é caso o cliente que fez o seguro de danos próprios estiver a viajar com seu carro de Luanda até Malange, por exemplo, e o seu carro avariar, ele tem o direito de ser transportado daquele trajeto, ou seja, do local onde a viatura avariou, até a província onde ele está aí, que nesse caso é Malange. E também ele tem o direito de receber um reboque por parte da seguradora que vai retirar o seu veículo avariado do local onde avariou até ao local onde ele querer que o carro fica, seja em Malange, seja em Luanda. E também há casos, por exemplo, que o assegurado ele chega mesmo até em Malange e em Malange sofre um furto ou um roubo da sua viatura. Nesse caso, ele já não tem como, por exemplo, voltar em Luanda. Ele se aciona a seguradora vai retirar ele de Malange e vai fazer com que ele regresse em Luanda. A seguradora vai disponibilizar um carro que vai lhe tirar de lá até Luanda, ou mesmo pode pagar um voo para ele sair de Malange até Luanda. São essas aplicações, nesse caso de assistência em viagem nível 3. Temos também aqui a proteção jurídica. Proteção jurídica é uma cobertura que aplica-se em caso, por exemplo, do cliente sofrer um sinistro e nesse mesmo sinistro que ele sofreu, alguém bateu, por exemplo, no carro dele e essa pessoa não tem seguro e também não quer assumir os danos. Automaticamente, por causa dessa cobertura de proteção jurídica, a seguradora disponibiliza um advogado que vai defender juridicamente o nosso cliente para que ele possa ganhar a causa de forma jurídica no tribunal e essa mesma pessoa que bateu no carro do nosso cliente assuma ou venha mesmo a pagar todos os danos que ele causou no carro do nosso cliente. Ocupantes da viatura nível 3. Nesta cobertura, a seguradora disponibiliza 5 milhões de kwanzas caso o condutor ou proprietário venham
a morrer num sinistro. E também, caso eles fiquem feridos, qualquer tipo de tratamento que for necessário eles fazerem para poderem recuperar-se, a seguradora disponibiliza 500 mil kwanzas para poder cobrir as despesas deste mesmo tratamento. Temos também essa cobertura, que é a cobertura de privação de uso, da qual, nesta cobertura, a seguradora disponibiliza diariamente, né, 10 mil kwanzas para que o condutor, né, ou o proprietário do veículo que tem um seguro de danos próprios pudesse locomover ou poder andar por um transporte personalizado, um carro, por exemplo, Yang ou Itch, durante a semana. Ele tem o direito de receber 10 mil kwanzas para poder fazer os seus trajetos normalmente, enquanto o seu carro estiver na oficina a ser tratado, a ser arranjado, porque sofreu um certo sinistro. Então, esta é a cobertura que possibilita com que a pessoa que tem um seguro de danos próprios não ficar sem um veículo para poder se locomover enquanto ele estiver a esperar o seu carro estar pronto na oficina. Temos também a cobertura de furto, roubo, incêndio, raio e explosão. Ou seja, caso o carro for roubado, caso houver uma explosão ou incêndio, o assegurado também fica salvaguardado, que tem uma cobertura da qual faz com que a seguradora assume os danos nesses tipos de casos. Temos choque, colisão e capotamento. Ou seja, caso houver um choque, uma colisão entre dois carros, o carro do assegurado que fez o seguro de DP, de danos próprios, mesmo se ele colidir com outro carro, caso houver um capotamento do mesmo carro, também ele fica descansado, que tem essa cobertura que atende esses casos. Quer dizer que a seguradora também vai cobrir os danos. Fenômenos da natureza. Caso houver um fenômeno da natureza como uma inundação, por exemplo, houver uma chuva forte que leva o teu carro desapareceu, a seguradora também aí assume. A seguradora assume. Caso o teu carro foi inundado, estragou tudo, a seguradora também assume. Tem greve, tumultos, alteração da ordem pública. Vimos um caso, por exemplo, do óbito na grelha. Vimos que há pessoas que estragaram carros, partiram vidros e por aí fora. Todas essas situações houve, né, no óbito na grelha. Então, caso houver uma alteração da ordem pública, caso houver um tumulto, caso houver uma greve, uma situação que várias pessoas naquela confusão partem o vidro do teu carro, partem peças do teu carro, também está salvaguardado que no seguro de danos próprios a seguradora vai assumir todos os danos que forem causados no teu carro por causa desse problema, dessa situação, né? E por aí fora. Então tem essa cobertura que atende esses casos. Tem também agora aqui a cobertura de quebra de vidro isolado. Nesse caso, por exemplo, se uma árvore do nada cai no teu carro, o teu carro está estacionado e parte o vidro, a seguradora pode disponibilizar até 350 mil kwanzas para custear essas despesas, a despesa de repor um novo vidro no teu carro ou novos vidros do teu carro, independentemente de quais são os vidros que vão partir, se são os vidros laterais ou vidros frontal, vidros da traseira. A seguradora aí também assume esses danos, disponibilizando até 350 mil kwanzas para a compra dos vidros. Então, pessoal, quem precisar desse seguro é só dar-me um sinal no WhatsApp e nós vamos avançar para a emissão desse mesmo seguro. Muito obrigado pela atenção
né? Espero receber muitas solicitações para emitir o seguro de danos próprios. Estamos juntos.